Imagine uma menina de 15 anos, trancada no próprio quarto por quem dizia amá-la. Do lado de fora, câmeras, helicópteros, jornalistas e uma multidão. Todos assistindo, ao vivo, ao pior capítulo da vida dela. Durante 100 horas, o Brasil parou. E quando o silêncio finalmente veio, já era tarde demais. O nome dela era Eloá Cristina Pimentel, estudante, sonhadora, filha amorosa. Tinha 15 anos e o tipo de alegria que enchia o ambiente. Gostava de dançar, de sair com os amigos e de sonhar com um futuro simples, cheio de planos adolescentes. O nome dele era Lindenberg Alves Fernandes, 22 anos. Um rapaz comum, aparentemente. Trabalhava, frequentava a casa da família de Eloá e parecia ser um namorado protetor, mas bastava olhar com atenção para ver que havia algo errado. O ciúme era doentio, o controle sufocante, e a cada vez que Eloá tentava se afastar, ele parecia mais obcecado. Eles haviam terminado o namoro. Eloá queria seguir a vida, voltar a sorrir, mas para Lindenberg aquilo era inaceitável. Aquela menina não podia, na cabeça dele, simplesmente deixá-lo, porque ele não via uma namorada menos, via uma posse. E foi assim que tudo começou. Era uma segunda-feira, 13 de outubro. O relógio marcava por volta das 13h30. Eloá estava no apartamento da família, em Santo André, com 3 amigos, Nayara, Iago e Vitor. Faziam um trabalho escolar, riam, conversavam. Eram apenas adolescentes, até que o interfone tocou. Do outro lado da linha, a voz que Eloá não queria mais ouvir. Lindenberg... Ela hesitou, mas atendeu. Ele disse que só queria conversar. Eloá gentil deixou ele subir. Esse foi o último erro dela. Assim que entrou, Lindenberg trancou a porta e, com uma arma em mãos, anunciou: ninguém sairia dali. Era o início de um sequestro que duraria quase 100 horas e que seria acompanhado por todo o país, ao vivo, como um espetáculo de horror. Os primeiros minutos foram de pânico. Lindenberg gritava, ameaçava, batia na parede, dizia que só queria conversar, mas apontava a arma para todos. Eloá estava chorando e Nayara estava tremendo de medo. Os vizinhos ouviram os gritos e chamaram a polícia. Em pouco tempo, a rua estava tomada. Carros da imprensa, helicópteros, repórteres transmitindo em tempo real. Era o início de um show midiático que infelizmente acabou custando uma vida. A polícia cercou o prédio, mas o que deveria ser uma negociação técnica virou um espetáculo público. Microfones eram enfiados no portão, jornalistas conversavam com o sequestrador ao vivo, e a cada nova notícia, Lindenberg ficava mais instável. Ele assistia tudo pela televisão, de dentro do apartamento. Sabia exatamente o que diziam, o que planejavam, e se sentia no controle. Era o cenário perfeito para o desastre. A cada hora que passava, o clima ficava mais tenso. Lindenberg alternava entre momentos de calma e surtos violentos. Dizia amar Eloá, mas ameaçava motelar se alguém se aproximasse. E ela, mesmo apavorada, tentava manter a calma. Pedia para a polícia não entrar, dizia que ele estava nervoso. A menina que sonhava em ser advogada passou a negociar a própria sobrevivência. E aí, no meio do caos, veio o primeiro erro grave: a soltura dos reféns. Na madrugada do segundo dia, a polícia conseguiu libertar Iago e Vitor, mas Nayara ficou junto com Eloá. Nayara permaneceu com ela por algum tempo, e só depois foi liberada também. E, por algum motivo que até hoje parece inacreditável, Nayara foi levada de volta ao cativeiro no dia seguinte, a pedido do próprio Lindenberg. Sim, a polícia autorizou que uma das vítimas voltasse para o local do sequestro. Um erro que seria fatal. Enquanto isso, o país parava para assistir. Programas de TV transmitiam o sequestro ao vivo, em tempo momento da janela. Cada fala da polícia, menos tudo, virava manchete. Jornalistas davam palpites, apresentadores faziam análises emocionadas, e ninguém parecia perceber que o agressor se alimentava disso. Quanto mais falavam dele, mais poder ele sentia.
Lindenberg não queria fugir. Queria ser visto. Queria que todos soubessem que ele tinha o controle. Era a vaidade de um ego ferido, sendo transmitida em rede nacional. Por trás das câmeras, a polícia se dividia. Havia quem defendesse uma entrada tática imediata menos e quem acreditasse que era melhor esperar. Mas o tempo, que poderia ser aliado, virou inimigo. Lindenberg ouvia tudo. Ele via os noticiários, as entrevistas, as opiniões. A cada reportagem, ficava mais paranoico. E quanto mais o nome dele aparecia, mais ele acreditava que era o protagonista daquela história. Eloá, do outro lado, já estava exausta, sem comer direito, sem dormir, implorava para que tudo acabasse logo, mas continuava tentando acalmá-lo. Tentava conversar, tentava sobreviver. A maturidade que ela demonstrou aos 15 anos é algo que até hoje emociona quem revisita o caso. Ela sabia que qualquer palavra errada poderia custar a vida dela e da amiga. Na tarde de 17 de outubro de 2008, o cerco chegou ao limite. Mais de 4 dias de tensão. Lindenberg estava cada vez mais fora de si. Do lado de fora, o comando da Polícia Militar decidiu agir. Uma equipe do Gate Grupo de Ações Táticas Especiais subiu até o apartamento, mas a operação, que deveria ser rápida e precisa, foi mal conduzida. Houve hesitação, ruído de comunicação e, segundo testemunhas, até gritos entre os policiais. Quando arrombaram a porta, ouviram os disparos. 2 tiros. Um atingiu Nayara no rosto. O outro, Eloá, ela foi levada às pressas para o hospital. Entrou viva, em estado gravíssimo. 2 dias depois, o Brasil recebeu a notícia que ninguém queria ouvir. Eloá estava morta. O país inteiro chorou. Mas junto com o luto, veio a revolta. Contra a polícia, que errou na estratégia. Contra a imprensa, que transformou o sofrimento em espetáculo. E contra uma cultura que ainda romantiza o controle e a possessividade como se fossem amor. Porque, no fundo, o caso Eloá não foi apenas sobre um sequestro. Foi sobre um padrão. Um retrato do machismo que ainda mata, do ciúme que se disfarça de carinho e da violência que começa no olhar e termina no gatilho. Quantas Eloás ainda vivem hoje presas em relacionamentos assim, esperando que alguém perceba antes que seja tarde? Anos depois, em 2012, Lindenberg finalmente foi julgado. O tribunal estava lotado, família, imprensa, curiosos. Todos queriam ver o desfecho daquele horror. Durante o julgamento, ele chorou, pediu perdão, tentou justificar o injustificável. Disse que não queria matar. Disse que foi um acidente, mas os jurados não se deixaram enganar. O veredito foi claro: pena de 98 anos e 10 meses de prisão. Uma pena exemplar, mas que não devolve o que foi perdido. Porque a verdade é que nenhuma condenação traz de volta uma menina de 15 anos que só queria viver. O apartamento foi esvaziado, as câmeras foram embora, mas a lembrança ficou. Naquela janela, onde Eloá aparecia às vezes, acenando com medo, muitos dizem ainda sentir o peso de uma história que marcou o país. Um erro policial, um erro jornalístico, um erro humano. E no meio disso tudo, uma adolescente corajosa que tentou, até o último segundo, negociar a própria liberdade, com palavras, enquanto o mundo assistia, sem entender o que estava realmente acontecendo. O caso Eloá foi mais do que um crime, foi um espelho, um retrato cruel da forma como lidamos com a dor alheia. Transformamos o desespero em audiência, a tragédia em espetáculo, e no meio disso, esquecemos o essencial, a vida de uma menina. O tempo passou, mas a pergunta continua ecoando. O que teria acontecido se a polícia tivesse agido diferente? Se a imprensa tivesse silenciado? Se alguém tivesse acreditado que ciúme não é amor? Esse é o canal Vozes do Crime, e este foi mais um caso contado aqui. E você, acha que Lindenberg foi apenas um desequilibrado? Ou reflexo de uma sociedade que ainda ensina que o amor é posse? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Porque, no fim das contas, o caso Eloá não terminou naquele apartamento. Ele continua. Toda vez que alguém confunde amor
condomínio.